Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bom de Cama, para deitar e dormir. Esse projeto cheio de carinho da Eurocolchões para você, para a sua vida e a sua qualidade de vida e bem-estar. Hoje vamos falar sobre crianças, eu adoro, e como cultivar a inteligência emocional delas. Esse é o nosso tema. Uma conversa super interessante, fundamental para o desenvolvimento saudável das suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. Olha, gente, eu vou fazer uma consulta pessoal aqui. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo querido Dr. Paulo Teles, pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele traz estratégias e dicas que os pais ou responsáveis podem usar para orientar os pequenos a lidar com seus próprios sentimentos e também como o sono pode ajudar no desenvolvimento saudável dessas crianças lindas. Bem-vindo, Dr. Paulo. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço Coisa o convite. boa. Tema super importante. Muito. Então, vamos falar bastante para tentar ajudar os papais, mamães, vovôs e vovós que estão lá do outro lado. Nossa, todos nós. Porque na minha época eu não sabia de nada disso. E foi do jeito que foi. Mas eu não acho que é só nessa época, não. Se você colocar podcast inteligência emocional, vai chover podcast, vai chover coach, vai chover. Então, acho que é uma demanda. Recente. É uma demanda recente, a gente fala disso há pouco tempo. Para esse momento, né, doutor? E eu quero começar aqui uma primeira pergunta maravilhosa. Antes eu quero perguntar uma coisa diretamente para o doutor Paulo. O senhor é bom de cama? Para deitar e dormir? É bom deixar bem claro. Você vê que interessante essa pergunta, é capciosa, mas eu acho que é legal a gente usar o tema para poder te responder. Então, quando você faz uma pergunta que a pessoa fica meio sem graça, eu preciso lidar com as minhas emoções para poder te responder de forma adequada. Acho que a gente precisa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, esse controle emocional. E aí eu sempre brinco com os pais, toda vez que o seu filho te fizer uma pergunta que você fica meio sem saber como responder, a melhor forma é responder com uma outra pergunta. Então eu te pergunto, o que é ser bom de cama? Isso, se aí você agora... me disser o que é bom de cama, eu posso dizer se eu sou bom ou não. Para deitar e dormir. Então eu sou ótimo. Exatamente, essa eu brinco, é uma forma de você também muito usar bom, a inteligência a seu favor. Adorei. Então, é uma você joga a responsabilidade para a pergunta. E até para você entender o que a criança está querendo saber. Eu estou falando, realmente, o meu mundo é um mundo pediátrico, né? Mas às vezes a criança faz uma pergunta, eu vou contar um caso interessante, que a criança pergunta para a mãe, o que é virgem? E aí a mãe se embananou na resposta e não sabia o que responder e começou a falar, explicar. Ela falou, mas aonde você viu isso, minha filha? Ela falou, não, aqui no azeite, ó, extra virgem. Não tinha nada a ver com o que a mãe estava falando. Então, às vezes, uma forma interessante é você... Joga uma pergunta de volta, veja o que a criança ouviu, onde ela viu aquilo. E aí você, com o seu conhecimento, de uma forma lúdica você consegue trazer, explicar isso para a criança de uma forma bacana. Com uma psicologia, né, diferente, uma resposta lúdica. A gente precisa estar preparado para isso, né? É verdade. Que maravilha. Adorei. Eu acho que é bom a gente responder essa pergunta, né, bem direitinho para os pais que estão aqui, ou responsáveis, o que é inteligência emocional, né? E em um parâmetro geral, para a gente poder ter uma ideia. A gente falava muito sobre inteligência, quociente de inteligência. Nossa, meu filho é muito inteligente porque ele resolve um problema de matemática. Quando a gente fala de inteligência emocional, o que é? Eu conseguir reconhecer o sentimento e saber usar esse sentimento a meu favor. Então eu preciso ter condição de reconhecer o sentimento que eu estou sentindo, eu consigo administrar esse sentimento e usá-lo de forma adequada. Então, eu consigo gerenciar o sentimento. Essa é a inteligência emocional. E um ponto importante é eu reconhecer isso dentro de mim e reconhecer isso no próximo. Ou seja, eu consigo entender o que o outro está sentindo e conseguir conciliar isso de forma inteligente, eu vou conseguir criar uma sociedade... É como se fosse uma sabedoria? Eu acho que, na verdade... Acho que não deixa de ser uma forma de sabedoria, mas eu acho que é uma leitura, porque eu preciso, primeiro, um autoconhecimento. Tá bom. Acho que eu preciso entender o que eu estou vivendo aqui dentro e conseguir administrar isso de uma forma que eu não exploda,
né? Sim. E aí depois eu vou conseguir entender o que o outro está sentindo e dessa forma a gente consegue se conciliar. Muito né? legal. O problema maior, acho que quando a gente está falando de adulto, é muito fácil de entender um adulto que toma uma freada e fica... Quem tem mais inteligência emocional? Aquele que toma uma freada, respira fundo e segue o seu caminho, ou aquele que desce do carro, xinga, chuta o pneu e aí pode ter uma consequência muito pior. Sim. Então, isso é lidar com a emoção. É mesmo. Né? Quando a gente fala de emoções, quais são as emoções que vem à sua cabeça? Tem alegria, tristeza, medo, né? Que mais? Surpresa. Então, esse é o nosso dia a dia. A gente não pode, é impossível não sentir. É impossível. Isso faz parte do ser humano. Mas quando eu falo de criança, eu preciso entender cada fase da vida e a condição emocional que essa criança tem para não exigir demais de quem eu não posso exigir. E é importante cultivar essa inteligência emocional nas crianças desde cedo? Sem dúvida. Acho que a gente está como está hoje, com tantos conflitos, liga a televisão e é só tragédia, né? A internet com pandemia, uma falta de empatia, as pessoas se criticando, ou então uma venda de felicidade absoluta, né? Que as pessoas que estão na internet estão sempre felizes, que não é uma realidade. Né? Então, acho que a gente precisa criar muito bem essa geração para que eles estejam preparados para se socializar de forma adequada, para ter mais empatia, para ter mais cuidado com o próximo. Acho que se a gente não cuidar, se a gente não conseguir estimular de forma adequada as crianças, a gente vai ter uma sociedade muito pior do que se a gente conseguir fazer isso desde a base. Né? Exatamente. E quais são os benefícios de desenvolver essa inteligência emocional nas crianças desde cedo? Será que os pais estão preparados? Eu fico preocupada. Os benefícios são enormes, acho que são totais. Eu diria que de autoconfiança, de regulação, de melhora de emprego, de autoconfiança, como eu falei. Então a criança vai ter muito mais facilidade em conseguir um emprego na escola, nas atividades da escola, ela vai ter mais condição de um relacionamento, né? Então ela vai ter mais condição de se relacionar com o próximo, isso estou pensando num relacionamento romântico, num relacionamento de amizade, ela vai conseguir lidar com as próprias frustrações. No fundo, o que a gente busca sempre é a alegria, a felicidade. Claro. A felicidade é passageira. Então a gente tem que tentar preparar essa criança para que ela consiga administrar as emoções ruins e consiga sempre se sentir bem no final do dia, entendendo tudo o que aconteceu. As boas. Eu, falando pessoalmente, eu consegui muito entendimento no esporte. Porque o esporte, ele dá ferramentas pra gente. Então, você aprende a perder. Perfeito. Então, se você perdeu, você precisa melhorar. Você aprende a ganhar, né, de uma forma positiva. Sim, né? São dois pontos que a gente... duas formas que a gente tem de ensinar a inteligência emocional na criança, pensando, como você falou, o esporte é muito importante. Maravilha. Porque regras. Exato. Então você tem regras, você tem jogo coletivo, você tem o ganhar e o perder, você tem a frustração, você tem que ter empatia com quem perdeu, você tem que ter resiliência no treinamento. Então você desenvolve todas essas atividades. E nas artes também, no teatro, na música, tudo isso também envolve e ajuda no estímulo da inteligência emocional na criança. Sim. E assim, como os pais podem estimular a inteligência emocional para os seus filhos? Por isso que eu te perguntei, será que os pais estão preparados, né, doutor? Olha, eu trabalho nessa área, eu tenho um filho de 11 e uma filha que vai fazer 9 agora, e eu ainda não me sinto totalmente preparado. Mesmo então, com todo esse conhecimento. Por quê? Porque exatamente por isso que você falou, por isso que é tão importante começar cedo, porque a gente sabe hoje em dia que o estímulo da inteligência emocional, ele inicia-se no bebê, no recém-nascido, na troca de olhar, no contato pele a pele, na hora que a criança chora eu amparar, né? Na hora que a criança está com frio eu acolher. Então essa é a primeira troca que eu vou mostrar o quê? Empatia. Então a criança começa a aprender isso já desde bebê. Cedo. Conforme o cérebro vai se desenvolvendo, ela vai ter um pouco mais de condição de entendimento, até transformar isso de forma verbal. Mas no jogo de olhar, quando eu estou triste, eu vou fazer uma cara, a criança vai ter essa percepção de leitura. Então isso eu vou ensinando no dia a dia. Ai, que lindo. Por que eu acho que é tão importante isso? Porque é muito mais difícil pegar um ser humano como eu, com 45 anos, que passou, e você mesmo se descreveu, com várias dificuldades, em que você não construiu uma arquitetura cerebral adequada do ponto de vista emocional, você vai trazer um monte de carga nesse sentido. Então é muito difícil oferecer para alguém talvez algo que ainda não recebi. É verdade. Então eu preciso elaborar isso, e por isso que é muito melhor você fazer isso com a criança, porque eu estou pegando um cérebro que é novo,
que é super plástico, ou seja, eu consigo modificar. E aí, se eu coloco esse conceito no dia a dia, isso vai ser transformador para a criança. E qual é a melhor forma que o pai faz isso? Sim. Sendo, isso fala, muito mais importante do que você falar qualquer coisa para o seu filho, desde o nascimento dele, é você fazer. Fazer, então, demonstrar. Exato. A criança aprende por observação. Então, se no meu dia a dia eu utilizo a inteligência emocional, então eu tenho autorregulação, eu consigo ter confiança, eu sou empático com quem circula no meu dia a dia, Sim. eu cuido das pessoas que estão em volta, eu ouço as emoções dos outros, eu valorizo isso, eu respeito as minhas emoções, eu transmito isso para o meu filho. Sim. No meu dia a dia, é muito mais fácil. Tu fala um aprendizado que eu não preciso de uma cartilha, eu preciso viver as emoções, conseguir controlar e transmitir isso para as crianças. E eu me preocupo, né, com os pais, porque eu, assim, não vou nem citar nomes, mas uma amiga, ela veio me relatar um outro dia que ela põe, bom, que desde quando o bebê dela, eu acho muito errado, era bebê, ela deixava chorando. Não, tem que aprender que é hora de dormir, que não tem que lá, tem que deixar chorando. Aí tem que tirar a chupeta, porque tem que tirar a chupeta, que não sei o quê. E eu, gente, eu deixei a chupeta até os 5 anos, nunca eu punha na minha cama, e não é por isso que meus filhos estão estragados, né? Isso pode ter o contrário também. Isso pode trazer Isso. o trauma. Então, quando eu estou chegando nisso que você acabou de me perguntar sobre como fazer, eu sou um pediatra que gosto de rotina, eu sou bem certinho com isso, porque eu acho também. que o bem-estar da família está em primeiro lugar, né? Mas eu acho em absoluto deixar, exatamente o que a gente estava falando agora, como é que eu posso deixar uma criança chorando e achar que isso em algum momento traz algum benefício para essa criança ou para todos nós? Não. A gente tem que entender o conceito do estresse. Deixar uma criança chorando, eu falo sempre... O choro é uma forma de manifestação. Porque ele não tem outra. Se eu não sei falar, é a forma que eu tenho de me expressar. Eu posso estar com sono, eu posso estar cansado, eu posso estar com fome, eu posso simplesmente estar querendo um abraço. Com dor. Exato. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa sempre é acolha. E não é frescura, né? É birra, não sei o quê. Existe sim a birra. A gente pode falar mais sobre isso, mas nessa situação de um bebê pequeno, eu acho que ele já começa a ter esse tipo de memória que eu citei. Isso é muito importante quando eu vou entender um pouco esse lado emocional de cada um. Por isso, as cargas que você traz, as dificuldades que a gente traz. Então, você transformou um ambiente que era para ser complexo e difícil, você conseguiu transformar isso num ambiente de resiliência e de muito amor. Sim. E o que não pode faltar na vida de uma criança é amor. Acho que amor. Isso é o que transforma, isso sem é o que dúvida. Transforma. Não é sobre dinheiro, é sobre amor. Sem dúvida. Né? Quais são os 3 maiores estímulos que a gente tem que ter com uma criança? A parte nutricional. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a gente precisa dos nutrientes para você desenvolver um cérebro de forma adequada. Você precisa de afeto. Né? Essa é a troca. O cérebro da criança que mais faz o cérebro se desenvolver é o contato humano. Por isso, quando a gente fala de tela, a gente está perdendo muito isso. Então, eu preciso que você que falou dos jogos bons, eu quero que você me apresente algum jogo bom aqui, que está difícil de achar. Eu também não. Nenhum jogo substitui o contato humano. Nenhum. Isso eles vão querer vender para você. Isso a gente tem falado, inclusive eu falei sobre isso há pouco tempo, sobre as escolas tentando usar a tecnologia de uma forma... Não existe nenhuma evidência científica que mostre que o uso da tecnologia na escola é melhor do que a caneta, do que o professor lápis. Conversando essa troca. Essa troca. Né? E a gente tem que ter isso sempre. Então, o afeto, essa troca é importante. E o brincar. O brincar é uma forma lúdica de trazer todas essas experiências emocionais. Então, quando eu estou brincando e fantasio uma briga, eu vou fantasiar sentimentos de quem está bravo, quem está com raiva, quem ganhou, quem perdeu. Então, a brincadeira, ela tem uma capacidade de estimular a inteligência emocional também muito grande. Ai, que maravilha. São tantas perguntas. Como ensinar empatia às crianças? E por isso que é importante, né, que eu percebo para a inteligência emocional, né? Claro. O que é empatia? Então, a gente fala, é uma coisa tão simples, mas se a gente fala empatia, acho que ninguém tem dúvida do que é, mas é difícil expressar isso em palavra. Empatia vem do grego, que quer dizer... É uma forma de você entrar, né, no sentimento. Então, a empatia é entrar no sentimento. Eu preciso entrar no sentimento do outro. É se colocar, né? Perfeito. No lugar. É se colocar no lugar do outro. Então, se eu consigo perceber o que você sente, isso me toca, isso me faz pensar em você, você vai criar uma sociedade que não está olhando para o próprio pé,
que está olhando de uma forma mais ampla. Então, a criança é a mesma coisa. E é difícil, porque em alguns momentos, do ponto de vista neurológico, a criança é muito egocêntrica. Ela é muito ela, é meu, né? É meu. Então, a gente tem que trabalhar isso. Né? E aí vem junto a frustração, né? Então, são todos esses pontos. Mas a empatia é o cuidado com o próximo, é você entender o sentimento do outro, se colocar no lugar e tentar, de alguma forma, ajudar nessa situação. Não, olha, eu tenho muito isso desde criança. Eu me coloco no lugar dos meus bichos, eu me coloco no lugar de todo mundo e às vezes eu até sofro, né? Porque eu faço isso demais, meu Deus do céu. Mas isso é bom, isso não é ruim. Mas você tem que aprender a lidar com a sua emoção, porque você não pode viver só a vida dos outros. A gente tem que entender que você não, né? Acho que primeiro o seu sentimento, primeiro o seu autoconhecimento, primeiro eu conseguir me autorregular. Para você se posicionar. Perfeito, senão você sofre muito. Senão você fica sofrendo o tempo todo. Eu venho aprendendo com vocês, com esses cursos que eu amo fazer. Quais são os desafios mais comuns ao ensinar uma criança a lidar com a frustração? Porque tem muito isso agora, né, doutor? Puxa vida. Acho que tem a vida inteira, todos nós somos um pouco frustrados. A frustração faz parte da nossa vida, né? E acho que se eu não souber, você falou tanto dos esportes, acho que esse é um papel interessante, porque a gente não ganha só na vida. E aí a frustração é exatamente isso. Você não conseguiu o que você deseja, o que você almeja. Então é uma sensação de perda, de vazio. Como que eu vou como que eu vou mudar isso? Como que eu vou ajudar a criança? Eu preciso completá-la com afeto. Então, toda vez que a criança está frustrada, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro, falo sempre em nomeio o sentimento dessa criança. A criança muitas vezes não consegue nomear isso em palavras. Então, tente nomear esse sentimento para ela. Você está triste, você ficou chateada, você não gostou que o amiguinho fez isso. Então, eu vou nomear isso para ela. E eu vou validar esse sentimento. Eu também me sentiria assim como você está se sentindo. Puxa vida, isso é triste. Eu também ficaria assim. Isso aconteceu tal coisa. Para a criança se identificar com você. Né? E aí, depois eu posso dar uma solução para essa criança. Então, na frustração e na birra, ela está desorganizada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar fazer essa criança se organizar. Olha que interessante. Você tem dois lados do cérebro. A criança tem, todos nós, né? O lado direito e o lado esquerdo. Sim. Um dos lados, você vai ter a razão, a parte linguística, literal, e o outro lado, a parte emocional. Até 3 anos, o hemisfério que controla a criança é o emocional. Então, é muito mais comum você ter esse tipo de reação numa criança menor. Então, que chora, que grita, que não consegue as coisas, faz, né? Então, o que eu preciso fazer com essa criança? Eu preciso tentar primeiro trazê-la, eu consigo falar uma sintonia, eu preciso conseguir entrar dentro desse sentimento da criança, fazer ela se acalmar, entrar no lado racional para depois conversar. Vou dar um exemplo interessante que eu gosto de falar, e é um dos livros que eu li, eles citam isso, eu acho muito legal. Toda vez que você estiver desorganizado, imagina que seu filho está tendo uma crise de birra daquelas do shopping, que você está morrendo de vergonha. Essa do shopping é ou todo na rua, mundo. A gente sempre fala disso. O que eu preciso fazer? Na verdade, primeira coisa, não pense na plateia, pense em quem é mais importante na sua vida, que é o seu filho. Então, ele não está fazendo isso porque ele quer te irritar, na grande maioria das vezes. Ele está fazendo isso porque ele não tem outro instrumento. Existe sim a birra, que a criança começa a ter essa percepção de que ela consegue as coisas, que ela está usando já o lobo frontal, é racional, mas na grande maioria das vezes a gente está falando de uma criança que está usando o sistema límbico, que é aquela parte mais primitiva, exatamente. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar com essa criança. Então o exemplo que ele faz é o seguinte, imagina que seu filho está se afogando, aí você corre para resgatá-lo no mar. Você vai ficar falando, eu falei pra você não entrar de boia, tá vendo? Você tá indo no fundo, a mamãe falou, o papai falou pra você não entrar no fundo. Olha aí aonde eu falei pra você não passar água do umbigo. Ou eu vou pegar o meu filho, tirar ele da água, fazer ele se acalmar e vou conversar sobre o que aconteceu de errado. Então, na hora da crise, não adianta querer dar lição de moral e explicar. Traga seu filho para dentro da parte racional, acolha, dê afeto, faça ele se sentir bem, ou muitas vezes, se ele não estiver permitindo isso, espere ele se acalmar para voltar à razão e aí eu conseguir trazer Muda de lugar, doutor? Muitas vezes sim. Muda de ambiente, né? Acho que é interessante que não existe regra básica e forma, a gente tem que entender cada família, cada estrutura familiar e cada criança também. Mas acho que a ideia é tentar fazer ela se acalmar. A hora que ela se acalmou, eu posso conversar. O sono atrapalha muito isso, a fome atrapalha muito isso. Então a gente tem que pensar se existe alguma coisa de base que possa estar trazendo isso também. Que possa melhorar, Sem né? dúvida. Meu Deus.
como os educadores podem integrar a inteligência emocional nas salas de aula. Isso é porque, assim, às vezes, quando você pensa, né, o educador, ele tá ali para educar, claro, né? E ele tá uma parte muito grande ali com o seu filho. Cada dia mais, né? Cada dia mais. A gente tem visto hoje as crianças que têm uma agenda talvez mais cheia do que de um empresário. E aí a gente muitas vezes acaba delegando muito isso. A gente precisa, para uma escola ter a inteligência emocional dentro da sala de aula, eu preciso preparar os professores. Então acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Tem um estudo americano interessante que ofereceu cursos para que a gente conseguisse levar a sala de aula num estado americano. Apenas 32% dos professores se interessavam ou achavam que isso era válido. Ao final, todos fizeram o curso, 90% concordou e achou que valeu a pena. Então, é uma modificação enorme, mas eu preciso primeiro quebrar esse paradigma, que é você conseguir treinar os professores. Quando a gente fala de um bom professor, ou você lembra de uma boa professora, você não lembra do professor que te deu a matéria mais difícil, ou que te fez. Você lembra do professor que te acolheu, que na hora que você tinha uma dificuldade, ele foi capaz de entender o seu sentimento e te transformou. Acho que essa é a verdade, mas a gente ainda não tem esse preparo. Então, eu preciso ter isso como foco, né? Vou insistir mais uma vez, o governo, os nossos governantes, eles não precisam se preocupar com a tecnologia, eles precisam se preocupar em preparar bem os nossos professores. Os professores são muito pouco valorizados aqui no nosso país. A gente precisa de uma estrutura. Como eu posso exigir de um professor que ele tenha inteligência emocional, que ele consiga usar isso dentro de uma sala de aula, se o preparo que ele recebe... Ele não tem reconhecimento. E não só reconhecimento, mas eu te diria até que do ponto de vista emocional, que quantos ônibus ele pega para pegar, quais são os problemas que ele tem dentro da casa dele. Então, toda essa estrutura que a gente tem, até da sociedade, vide a quantidade de vídeos que a gente vê na internet do professor brigando com o aluno, do aluno brigando com o professor. Você transforma um ambiente que era para ser de acolhimento, de sintonia e agradável, num espaço de guerra mesmo. Mesmo. Então, primeiro eu preciso preparar. E a outra coisa importante é que os pais participem mais. Os pais precisam estar dentro da escola. A gente não tem essa estrutura no nosso país. Os pais precisam participar, interferir. Precisa existir essa sintonia entre o professor e as famílias. Acho que isso é uma coisa que pode modificar e pode melhorar quando a gente fala de inteligência emocional dentro da sala de aula. Tem escolas que tem... né, que passa, por exemplo, a minha filha essa semana, ela recebeu uma advertência do Tiaguinho, que é o mais velho, que ele estava batendo no bumbum de todo mundo, né? Aí ela falou: mãe, olha o que a professora me mandou, na hora. Então, assim, na hora que aconteceu, ela já mandou, e ela teve uma conversa com o Tiaguinho, falou assim: Tiaguinho, você não pode fazer isso, porque machuca outras pessoas, né? Pode machucar outras pessoas. Então, você não pode bater nas pessoas. E como minha filha está atravessando uma separação, ela falou: mãe, será que tem a ver, né? É um ambiente conturbado que ele está vivendo dentro de casa. E ele não sabe, né, como... Outra pesquisa interessante mostrando que quando os pais estão em conflito, quando a criança no dia a dia acaba presenciando o conflito, briga entre os pais, você tem um acometimento emocional na criança enorme. Você pode desenvolver problemas emocionais nessa criança. Esse problema dentro de casa, não estou dizendo que é o caso, mas acho óbvio que quando você tem uma estrutura familiar muito, muito complexa, e não só familiar, mas trazendo para o nosso conceito de país, existe uma coisa chamada estresse tóxico. Para eu desenvolver o cérebro de uma criança, eu preciso, como a gente está falando, de uma base estrutural muito forte. Quando eu sou submetido a um estresse diário, e eu estou falando de pobreza, estou falando de violência, eu estou falando de falta de recursos, de falta de comida, muito do que infelizmente uma parcela grande da nossa população vive, eu não estou estruturando do ponto de vista neurológico essa criança de forma adequada. Essa criança não vai ter o mesmo desempenho emocional, cognitivo que ela poderia ter. Esse é um estresse muito tóxico. No seu caso, não. No seu caso, a gente está falando de um ambiente de acolhimento. De uma coisa, Então, é óbvio que ele está passando por um momento difícil, mas aí que eu vou usar todo esse nosso lado emocional para acolher o Tiaguinho. Então, ele está se expressando dessa forma. Eu preciso ir lá e puni-lo? De forma nenhuma. Eu preciso trazer e entender o que está acontecendo. E acho que, acima de tudo, explicar o que está acontecendo dentro da minha casa. Por que isso está acontecendo? Porque a criança, muitas vezes,
se culpa. Então ela vai falar, puxa, mas foi aquele dia que eu derrubei o copo de leite, que meu pai brigou com a minha mãe, então é por isso. Então, muitas vezes, falta uma coisa simples, é sentar e conversar. Olha, você é a pessoa mais importante da nossa vida, você foi a coisa mais bonita que a gente fez na nossa vida. A gente vai ser bons amigos, o papai e a mamãe. Você vai continuar sendo a coisa mais importante. A gente vai ter agora 2 casas, mas eu preciso trazer de uma forma lógica que a criança entenda e não se culpe. Mas ela tem todo o direito de se revoltar. O que a gente vai permitir é que ela consiga perceber o que ela está sentindo. É isso que a inteligência emocional faz. Então eu vou valorizar esse sentimento, vou permitir que ele sinta, mas eu vou tentar gerenciar esse sentimento para que ele não exploda e não tome atitudes como essa que não são interessantes que como não é normal, na né? sociedade, assim, exatamente. Ai, meu Deus. É bem difícil. E num caso assim desse, agora a pergunta pessoal, é interessante levar a criança para conversar com Uma terapia, um especialista? por exemplo, acho sempre interessante. Acho que buscando bons profissionais, a gente viu o quanto isso ajudou na pandemia, né? Nossa, a gente muito. teve um aumento importante dos transtornos de saúde mental, então a gente, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente não está conseguindo fazer isso dentro de casa, até porque muitas vezes, como eu disse, nos falta instrumento, sem dúvida a gente deve buscar a ajuda de um profissional. Bacana, muito bom saber disso. Como o autocontrole e a autorregulação estão relacionados à inteligência emocional? É o que a gente estava falando agora um pouco disso, né? Então, o que é tão importante eu conseguir me controlar e me autorregular? Então, eu insisto, eu entendo o que eu estou sentindo. Acho que essa é a maior dificuldade, né? O sentimento a gente não controla, como eu disse, mas eu vou sentir, né, ao longo da minha vida, mas se eu consigo transformar esse sentimento em algo positivo, então tentar usar o que eu estou sentindo e administrar isso e saber de que forma que eu consigo direcioná-lo para que isso seja interessante, então, senão o sentimento que é bom é a alegria. Todos os outros têm coisas boas e ruins. Então, quando eu falo, por exemplo, do medo, né, o medo é um sentimento bom ou ruim? É ruim. Depende. Se eu tiver medo, por exemplo, de um abismo, eu não vou me aproximar. Então, o medo vai te salvar. É bom. Para uma criança, o medo, na verdade, ele é uma forma que você tem de preservar a sua vida. Ao longo do tempo, ele é um sentimento que te traz uma sensação ruim, mas ele é um sentimento que te salva. Então, é importante a gente entender tudo. E mesmo quando você fala, como é que eu posso ter alegria com uma coisa ruim? Você está cansado de assistir pegadinhas em que a pessoa cai e a gente acaba achando engraçado. Então, mesmo um sentimento como esse pode vir de uma situação que não é alegre. Então, todos os sentimentos eles são ambíguos. A gente tem que saber usar. Essa é a forma de autorregular. É usar um sentimento que não está bacana nesse momento, que não está me fazendo me sentir bem, mas conseguir usá-lo de forma adequada. Eu preciso o quê? Ter essa autorregulação, de entender, administrar e usá-lo de forma adequada, né? E como que a gente... Meu Deus, como que os pais vão aprender? É difícil, mas eu acho que eu preciso no dia a dia fazer a criança entender o que ela está sentindo. Sim. Parece uma coisa simples, então, aquilo que eu falei. Então, a primeira coisa é você falar sobre sentimentos. Então, a criança precisa entender o que ela está sentindo. E parece simples, né? Mas não é. Mesmo para um adulto, muitas vezes você fica sem saber. Então, vamos fazer o podcast. Eu fico ansioso. Ansiedade é um sentimento. A gente fica o desconhecido, né? Exatamente. Então, como eu vou transmitir isso para meu filho? Eu vou dar exemplo dentro de casa, mas eu vou permitir que ele sinta. E ao longo da vida eu vou ajudando ele a administrar isso. Então, nas situações cotidianas, um episódio que aconteça no dia a dia, como essa situação que você me escreveu, eu vou trazer, vou acolher e vou tentar fazer por que você fez isso? O que você estava sentindo quando você saiu dando tapa nos seus amigos? Como ele se sentiria? Como você acha que as crianças se sentiram? Você acha que eles gostaram? Você acha que eles não gostaram? Por quê? Sabe, eu acho que esse é o ponto, é usar as situações que parecem difíceis, como o meu avô teria me educado nessa situação, com cinto e com chinelo. Eu teria elaborado alguma coisa a esse respeito, por isso que me incomoda profundamente quando eu vejo algumas pessoas ignorantes falando assim, mas eu cresci assim, deu tudo certo, olha como eu tô. Gente. Absolutamente desregulado mentalmente, Muito. eu não tenho nenhuma dúvida, porque se você está achando isso normal, eu já parto do princípio que você não está dentro do ponto de vista emocional, né? Dentro da capacidade máxima que você pode oferecer. Então, de forma nenhuma eu vou fazer isso, eu vou tentar entender a dificuldade, saber o que você estava sentindo. Nomeie sentimento, eu estava triste, eu estava bravo. E às vezes não tinha nada a ver com o que a gente está pensando. Eu fiquei bravo porque quando eu cheguei há 2 dias atrás, a Maria fez isso comigo. Então eu estava devendo.
Estou dando um exemplo. Pronto. Mas é Verdade. importante você entrar no sentimento dele. Eu preciso validar esse sentimento, entender, e aí eu vou conseguir fazer. Olha, a próxima vez que você tiver essa vontade, que tal, ao invés de sair dando tapa, se você não der um grito no banheiro, se você não chamar a professora e falar, eu estou com vontade de fazer tal coisa, eu preciso ensinar isso para ele. Mas ele não sabe fazer de base isso. Eu preciso trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano dele. Ele extrapola. Isso vai acontecer desde que ele nasceu na disputa de brinquedo com o irmão, numa vez que ele queria ir no jogo e não podia assistir o jogo porque vocês tinham um outro evento, ou quando vocês estavam atrasados ele perdeu. O dia a dia ele é cheio dessas situações. A gente tem que tentar administrar. O que é difícil é que eu preciso estar preparado emocionalmente. Precisa, para conseguir poder administrar isso. fazer isso com os meus filhos. Meu Deus. E hoje em dia, né, parece que hoje é muito mais difícil. Né? Porque eu vejo, assim, às vezes, dificuldades que minhas filhas têm em uma decisão, por exemplo, ponho de castigo ou não ponho de castigo? Bater, não, elas não batem, mas pôr de castigo, né? Não vai mais fazer isso, sabe? Um castigo. Pôr ou não pôr? O que faz? Vamos pensar junto mesmo. O que é o castigo, na verdade? Se você for pensar, então é uma coisa ruim, né? Sim, exato. Então eu tô pegando um sentimento do meu filho, que ele fez alguma coisa que eu não concordei, e provavelmente foi uma coisa inadequada, né? Senão você não teria proposto o castigo. Mas eu tô fazendo ele se sentir como em relação ao sentimento que ele tem. Bem ou mal? Mal, eu tô fazendo piorando. Ele guardar esse sentimento. Então o que eu preciso? Ele precisa entender que o que ele fez não foi aceitável, que o que ele fez numa sociedade a gente não aceita, e isso tem que ficar bem claro para ele. Eu preciso entender qual é a idade dele e a capacidade de compreensão que ele tem. Sim. Porque não adianta eu vir com um discurso com ele se afogando, como eu brinquei, que ele não vai entender. Então, primeiro eu acalmá-lo, mas eu preciso saber a condição que ele tem de entendimento, mas eu não vou mostrar para ele que o que ele está sentindo naquele momento é uma coisa que merece ser castigada. Sim. O ato dele não foi interessante e eu preciso que ele reflita e que ele tente corrigir o que ele fez. Então, se põe no lugar do outro, né? Talvez expressar verbalmente o que ele estava sentindo. Sim, você gostaria que ele tivesse feito isso com você, mas a primeira coisa é né? entender o que ele estava sentindo. Então, por exemplo, se ele for lá e bater num amigo, o que você sentiu? Eu senti raiva. Puxa, eu também sinto raiva. Mas se o papai fizer isso, o que vai acontecer? Como é que o outro vai se sentir? Eu acho que esse é o ponto. É que é difícil. A gente difícil. erra também. Ninguém é 100% perfeito nesse sentido. E eu acho que essa é uma coisa importante falar para os pais que estão lá. Vai acontecer, todo mundo vai fazer. A gente não tem essa Por isso que eles nos ensinam, né? Perfeito. E ninguém está nesse estado basal. Ai, nossa. Né? Eu brinco quase mongiano. Né? Não existe isso. Eu preciso me permitir também, mas que eu posso chegar para o meu filho e falar, puxa, ontem eu não tive uma atitude legal. Ontem eu gritei com você. Sabe por quê? Porque eu fiquei muito nervoso. Aconteceu dessa forma, eu não queria que tivesse acontecido. Eu estava com um monte de problema, eu estou vindo aqui me desculpar. Esse foi o meu sentimento e eu tive a condição de perceber que meu ato não foi correto. Qual é o problema disso? Porque a gente tem aquela coisa da hierarquia, que o filho tem que respeitar acima de tudo. Não, Sim. Se você teve uma atitude de mostrar que você se equivoca, que você também erra, que você também não administra todas as vezes o seu sentimento, você permite que ele, de uma próxima vez, chegue e fale, puxa, eu não estou legal. Você entendeu? Você abre um caminho. Foi por isso, foi por aquilo. Isso chama-se sintonia. Eu preciso que a criança sinta essa sintonia dentro de casa. E essa liberdade. Se ela não tiver essa liberdade, se ela não estiver se sentindo num ambiente seguro para mostrar o seu sentimento, ela vai guardar. Ela vai guardar. E aí vai chegar uma hora que ela vai explodir. E aí, quando o vulcão explode, é muito difícil de fazer ele se ajustar novamente. Não, muito. Começando a falar dos jogos, né? Ai, meu Deus. Eu separei alguns aqui para a gente falar, perfeito. Então, assim, até de que forma que a gente consegue fazer isso? Então, eu enumerei alguns que eu acho que são interessantes para a gente ir falando junto aqui, né? Vamos. Então, quando você fala acho legal. Quais atividades ou quais jogos eu posso fazer com as crianças para tentar trazer isso a partir do momento que a criança começa a ter uma compreensão. Então, um jogo que a gente vai identificando as emoções. Então, mostrar diferentes imagens, então rostos, fisionomias, para a criança tentar adivinhar o que quer dizer aquilo. E eu posso fazer isso também, não só com uma placa, mas eu posso demonstrar. Então, eu faço uma cara. E aí, o que você acha que eu estou sentindo? Então, para a criança tentar entender. E agora você faz para eu perceber o que você está sentindo. Uma coisa simples, mas eu ensino o quê? Empatia, a leitura do sentimento do outro. Isso, a leitura. Isso é interessante. Muito bom. Não é? Esse é um deles. Outro, história sobre as emoções. Leia história sobre emoções e peça que as crianças identifiquem como os personagens. Eu acho que é legal a gente usar personagens. Olha,
essa princesa estava triste, ela estava feliz, o cachorrinho ficou feliz quando o outro roubou o osso dele, qual foi o sentimento? Ele vai começar a nomear o sentimento nos outros. Porque é difícil muitas vezes nomear dentro de si. Então você usa as histórias, os jogos, os livros, os filmes para a criança entender. Para ele conseguir enxergar. Né? Exatamente. Para crianças um pouco maiores, o jogo da emoção da bola. Então eu vou colocar um círculo e vou jogar bola. E aí cada um vai falar como está se sentindo naquele momento. Então, por que você está se sentindo assim? Então eu vou jogar, eu estou triste porque os meus pais estão me separando. Eu estou feliz porque hoje eu vou passear com a minha avó. E aí cada um vai falando o sentimento que tem. Então essa é uma coisa interessante da gente fazer. Que mais? O jogo secreto de emoções, escolha uma emoção e peça aos alunos que representem sem dizer que emoção é ela, para as outras pessoas adivinharem o que é. Então isso para crianças um pouco maiores, exatamente. O jogo da gratidão, peça às crianças que pensem em algo pelo qual são gratas e compartilhem com os outros. Olha, então, que legal! Acho que é uma coisa que pode ajudar a reconhecer e apreciar as coisas positivas da sua vida. Muitas vezes a gente tem dificuldade e a gente só acha que tem coisa ruim. E a hora que começa a perceber e ser grato ao que tem, também é uma forma interessante da gente lidar. Nossa, adorei! O jogo do meu dia, isso eu acho interessante fazer sempre no final do dia. Peça que as crianças desenhem ou anotem como foi o seu dia e como se sentiram em momentos diferentes. Desenhar, né? Ou falar, então cite 3 situações que você ficou feliz hoje. Ou 3 coisas que te deixaram triste. Ou fale os sentimentos do dia. No geral, a criança vai vir com a coisa ruim. Mas aí quando você vai desenhando e mostrando, você, puxa, olha só, teve uma coisa ruim, mas ela foi a mais importante do seu dia? Não, tiveram outras coisas boas. Ou eu tomei um susto, então ela vai começar a nomear os outros sentimentos. Mas também com essa coisa de eu sou burro. Não, pera um pouco, você está com dificuldade numa lição, você não é burro. Você é inteligente em tantas outras formas, ninguém é inteligente em tudo. É impossível ser inteligente em matemática, português. Então, ou tem mais aptidão para o esporte, né? Então é interessante a gente perceber isso. Agora, outro jogo que é a roleta da emoção, esse é mais difícil, mas fazer uma roleta com emoções diferentes. Então, sorrir, alegria, tristeza, medo, susto, raiva. E aí eu vou girar. E aí cada um vai contar uma situação em que viveu nesse momento. Eu me assustei quando aconteceu isso, eu fiquei triste quando aconteceu aquilo. Então a criança vai lembrar de algum momento em que ela teve esse sentimento. Que bacana! E acho que para finalizar, eu acho que esse é para crianças maiores, mas um jogo de resolução de conflitos. Então as crianças podem praticar um role-play, que é você se fantasiar de um personagem e simular diferentes situações de conflito, porque daí você simula um conflito e usa toda a classe ou todos os amigos para solucionar esse conflito de uma forma que seja interessante para todos. Legal. Então, puxa, teve uma briga entre o A e o B. E aí eles vão simular isso, e aí, o que vocês acham? Aí cada um vai dar, eu acho que quem estava errado era esse, eu acho que estava aquilo, o que a gente pode fazer para conciliar? Então você estimula na criança essa capacidade de conciliação, de empatia, de entender os dois lados. Acho que isso também pode ser interessante. Não, muito. E se a gente quiser ver, né, essas dicas, tem um local onde, porque eu vou pedir para as minhas filhas te seguir. Podemos postar essas coisas? Podemos, uma ótima ideia. Não, fica para ideia para os próximos posts aí, compartilhar, né, que a gente... Mas hoje, gente, eu já vou anotar tudo aqui. Vamos fazer, acho que é interessante, né? Ai, que gostoso. Não, mas é muito importante, muito interessante. Porque quando a gente lembra da nossa infância, né? Eu fiz 60 anos, né, doutor? E eu lembro que há anos atrás, a gente tinha algumas brincadeiras muito melhores, né, que hoje. E joguinhos muito mais, eu acho, muito mais inteligentes, mesmo parecendo que não. Né? Assim, joguinhos do dia a dia, enfim, coisas bobas. Que não eram bobas. Que tinha uma representatividade enorme, mais ainda, porque existia um contato pessoal e físico que a gente perdeu de conhecer. Muito hoje. O cérebro ele é muito interessante. Por que me preocupa muito o uso das telas? Porque quando você está na tela, você está interagindo com quem? Com ninguém. Existe um mecanismo no seu cérebro que quanto mais eu utilizo alguma coisa, então se eu estou estimulando uma atividade, o meu cérebro vai entender que essa atividade é essencial e eu preciso dessa atividade. Então o que eu faço? Eu fortaleço essas conexões neurológicas. E as que eu não estou usando, ele começa a
fazer como se fosse uma Dispensar. varredura. É. Ele começa a desfazer essas conexões. Então, se eu fico muito tempo dentro de uma tela e não tenho interação, não tenho contato social, eu não estou sentindo nada, o que meu cérebro vai entender que isso não é importante? E aí eu acabo não estimulando uma área que é muito, muito rica. E aí, esse é o problema dos jogos. As crianças passam 5, 6, 7 horas do dia, o tempo inteiro que eles têm livre nos jogos, e você começa a mostrar para o seu cérebro que esse é o lado mais importante. Isso acaba atrapalhando demais na socialização, nesse ambiente social. Muito. E aí, o que gera isso dentro de uma escola? Cyberbullying, essa relação difícil entre as crianças, a quantidade de mensagens que a gente tem na internet de críticas, e nesse sentido, às vezes a criança não tem estrutura emocional para aguentar tudo isso. E aí você acaba tendo consequências péssimas. Vai até aqueles limites horrorosos, né? Os crimes, algumas coisas assim que vem acontecendo. Olha a falta de empatia, né? Olha. Você contar uma história como nos congressos americanos eles contam bastante. Lá acho que talvez eles tenham uma documentação um pouco melhor sobre isso, né? De um menino que achou que era uma criança mais calada, que não tinha um social muito forte, que era um super bom aluno e que começaram a fazer uma brincadeira sem graça de fingir que era uma menina que estava mandando foto para ele achou super que estava indo bem e mandou uma foto dele, um pré-adolescente, mandou uma foto sem roupa. E aí, o que esse grupo fez? Pegou e jogou na internet. Ele se matou. Uma criança de 14 anos por conta de uma... Então, onde está a empatia desse grupo? Aonde eu falo, em que momento falhamos como sociedade para que uma criança... Exato, eu não quis culpá-los, mas acho que é isso, para que um grupo de adolescentes se julgue nesse direito de fazer... Então, assim, é você ter não se colocar no que o outro vai sentir. Então, acho que a gente está vivendo esse momento. Precisamos cortar isso. A gente precisa conscientizar os pais de que a tela ela é interessante, a gente não vai viver sem. Mas como qualquer dispositivo, a gente precisa saber usar. É verdade. E precisa ter limite, né? Agora, vamos falar do sono, porque o nosso programa, a gente cuida do soninho e hoje as crianças, né? Que tiram o nosso sono. Que tiram o nosso sono, exatamente, sim. Desde sempre, para a vida inteira, porque hoje minhas filhas, né, já são casadas, têm os filhos, meu filho também, mas às vezes eu acordo no meio da noite querendo saber como eles estão. E é para sempre, né, doutor? Desde que começa aqui na barriguinha até a eternidade. Mas assim, falando um pouquinho das crianças, né? O quanto o sono interfere nesse dia a dia, interfere no humor, nas emoções, na escola. Muito. Né? Nossa, é muito relevante, né? Muito relevante. O sono, ele tem um papel importantíssimo na plasticidade do cérebro. Ou seja, tudo que a criança está vivendo durante o dia, ela precisa de um sono ideal, um sono adequado para que ela consiga assimilar aquilo. Então, o sono fortalece as conexões, o sono estimula a memória dessa criança. Ou seja, é como se eu estivesse guardando tudo que eu vivi durante o dia, durante o sono. Então, eu preciso de um sono para que eu tenha essa parte de fixar a minha memória, de fixar o meu aprendizado, perfeito, exatamente essa palavra, fixar o aprendizado, e também toda uma parte hormonal envolvida nesse contexto. Né? Então, você falou do humor. O humor tem relação direta com essa parte hormonal. Então, acho que é importante entender que o sono, um sono adequado é essencial para que a criança tenha um desenvolvimento neurológico adequado. Tem técnica para isso, assim, específicas para poder acalmar? Ah, sem dúvida. Acho que assim... Né, e induzir o soninho dessa criança. Temos que entender que cada idade tem o seu desafio. Então, é isso que você falou, da pessoa que você conheceu que deixou a criança chorando, provavelmente porque queria que ela dormisse. Óbvio que não é esse o caminho, né? Eu preciso entender a condição neurológica da criança, a capacidade que ela tem e tentar criar uma rotina que seja interessante para a criança. Rotina, gente. Mas acho que é isso, né? Porque a gente sabe com a rotina. Que o sono adequado ele vai interferir no desenvolvimento físico, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social da criança, então eu preciso de um sono adequado, isso desde sempre. Então é importante a gente, eu preciso convencer os pais de que eu preciso pensar no sono como algo essencial. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar o ambiente no mais acolhedor possível. Então, o horário de banho, diminuir a rotina do final do dia, não ter muita agitação, então ter uma coisa muito determinada de jantar, uma história ou um jogo mais tranquilo, um banho, depois
escovar os dentes, ir para o quarto fazer uma leitura, abaixar a luz, uma massagem, uma oração, cada um no seu... Mas ter um ritual todo dia igual para a criança. A criança precisa disso para se sentir segura. Eu preciso fazer essa criança entender que ela está num ambiente de segurança dentro da casa, mas principalmente para o quarto. Eu falo, a gente cria um ambiente de muito afeto e amor para o filho. Antes dele nascer, você já está montando aquele quarto. É verdade. E muitas vezes a gente não usa o quarto. É. Por quê? Porque a gente traz dificuldades também dentro da gente, inseguranças, e acho que a gente tem que entender cada momento, mas quanto mais... o primeiro ano de vida, a criança tem mais risco, etc. Mas quanto mais a gente conseguir criar essa rotina mais adequado, inicia-se o sono. E aí, claro que eu preciso ter um ambiente também durante o dia para que essa criança não tenha medo, não tenha pesadelos. Então, são muitos fatores, né, Solange? Mas acho que a rotina, meditação, uma história, não ter agitação, nada de tela de noite. Nada, um ponto nada de importantíssimo. Pelo menos tela. 2 horas antes do sono, não ter tela. A luz Não. azul atrapalha a produção de melatonina, então isso não é interessante. Então, criar essa rotina vai ajudar muito no sono de qualidade para a criança. Nossa, muito. E também na inteligência emocional, né, dessa criança. Porque a memória, né, vai estar sendo ali regenerada. Como é que eu posso exigir que a criança esteja no seu ideal emocional, quando a gente fala da inteligência emocional, se ela está exausta, cansada, Claro. se ela não está dentro das suas Preocupada. condições humorais? É impossível, né? Então, Impossível. você teve filhos e netos, aquele final da Meu tarde Deus. em que não tirou a soneca, é um choro, é um desespero, É. né? A gente fala muito da Mudar a cólica. rotina. Perfeito. A cólica do lactente, que é um temor das mães, Pequenininho, que são, né, nesses primeiros meses de vida, ela tem muito mais relação com uma falta de rotina. Porque qual é o horário da cólica das mães? Final da mesmo. tarde, final do dia. Por que seu filho só tem dor no final do dia? Ele não está com dor, ele está cansado. Ele está precisando de ter uma rotina adequada durante o dia para chegar no final do dia e não estar tão exausto. Ele está Olha. dormindo mal, tem mais estímulo do que deveria. Então não adianta dar remédio. Por isso que não existe remédio que funcione para cólica. Eu preciso de uma boa cama, de um bom berço para que essa criança, de um bom colchão para que essa criança durma. Bom colchão, travesseirinho ideal, né? E Sem que, às travesseiro vezes... no primeiro ano. É Brincadeira. mesmo. E que às vezes é no nosso colo, né, gente? Sem dúvida. E assim, lembrando um pouco dos meus, e eu me lembro que às 6 horas a gente jantava. Eu precisava fazer isso, porque senão eu não tinha vida, né? Então, se eu não tivesse a minha rotina, eu não ia sobreviver. Eu precisava das 6 horas jantar. Então, tudo assim, é hora de. É hora de. Então, é hora de levantar, é hora de ir para a escola, é hora de almoçar, é hora... E eu falava, nossa, já está na hora de... Né? E pronto. Mas você não acha que o desafio do segundo foi menos difícil do que do muito primeiro menos. E do terceiro você já fez meio sem perceber? Nossa, O coitado primeiro do dorme terceiro. pior, o segundo... Eu talvez... Que bom, porque eu digo... primeiro- Ele já entrou no esquema, então Pronto. desde cedo ele está na rotina, ele é o que dá menos trabalho para dormir. Então, O eu acho que terceiro, talvez tadinho, você às vezes você nem esteja dá mais atenção. madura, mas você está mais madura, você já está com tudo já pronto. E a nossa incrível. insegurança é transmitida também, né? Então, Muito. como as emoções são transmitidas desde sempre. Então, acho que é importante a gente Muito ficar alerta mesmo. nisso. A ansiedade, o estresse que a criança passou durante o dia tem relação com o sono. Então, o que ela passou durante o dia vai ter relação com o sono. Sim. Mesmo que ela tenha o hábito, que ela seja induzida ao soninho e tal, se ela passou um dia com ansiedade, Claro. tem. Sem dúvida, porque eu estou modificando Interfere. todo o estímulo que essa criança recebeu, né? Sim. Então, quando eu estou num ambiente e a criança super percebe isso, então eu preciso tentar blindar ao máximo essa criança. Acho que esse que os pais têm um papel fundamental de blindar Sim. nessa parte de ansiedade, de estresse. Mas para isso, é muito difícil conseguir fazer isso num ambiente de tanta novidade. Um dia que for numa Verdade. festa, num dia que vai viajar, tá esperando uma semana. Essa criança não Nossa. vai dormir bem na noite anterior, vai. porque você está liberando hormônios que atrapalham o sono, né? E é uma questão, até se a gente for buscar um pouco a sobrevivência da espécie, quando eu tenho meu horário de dormir, não consigo dormir, o que do ponto de vista hormonal acontece? Eu também. estou começando a liberar hormônio de estresse. Eu sou Por assim. que isso? Porque seu corpo entende que se você não está indo dormir na hora que habitualmente você dorme,
é porque alguma situação que está colocando você em risco. Isso. Então você começa a liberar hormônio de estresse. Adrenalina para quê? Para você conseguir sobreviver. Então, pensando nos nossos primórdios, a hora que está na hora de dormir, eu não estou dormindo porque alguém está tentando invadir onde eu estou tentando dormir, ou alguém está tentando me atacar, eu libero adrenalina, que é para eu conseguir ficar ativo. Agora, hoje em dia a gente não tem mais isso, graças a Deus, na grande maioria das vezes, mas a hora que a criança não passou do timing do sono, passou do tempo de dormir, ela começa a liberar hormônio de estresse. Como se ela tivesse ficar mais acordada porque alguma coisa ruim está acontecendo. E aí ela custa conseguir dormir. Chora, grita, passa da hora. Essa aí passou da hora. Por quê? Porque eu não acertei o horário de colocar e o meu corpo entendeu que eu precisava ficar acordado e eu começo a liberar hormônios que vão contra o sono. Então eu preciso restabelecer toda essa rotina e tentar fazer. E tem a ver com crescimento também, esse soninho? Não. É um mito importante da gente falar. Importante. É óbvio que comer... O sono faz parte do processo, mas o conceito de que eu só libero hormônio de crescimento dormindo é um conceito que não está certo. Mas aí, o sono faz parte de uma gama de fatores que vão ajudar no crescimento. Tá, então não tem uma ligação direta. Exato, né? O conceito de que se não dormir bem não cresce. Tá. É óbvio que faz parte a alimentação, toda essa parte emocional que a gente falou. Então são vários outros fatores que vão contribuir para o crescimento. Tá ótimo. Quais são os sinais que a criança está sofrendo com problemas do sono? É essa irritabilidade? Eu acho ou na inteligência, enfim... Cognitiva. Eu acho que é importante isso. Numa criança pequena, num bebê, a gente vai ver esse estresse. Então, você pode ter mudança das condições normais dessa criança. Então, um bebezinho que não está mamando direito, que não está fazendo a soneca direito, ou seja, você muda a rotina do dia. Se ele não está dormindo direito, você vai sentir isso na rotina do dia. Uma criança que fica diferente do habitual. Por uma criança maior, eu já posso ver, como você falou, problemas na escola, problemas de socialização, desempenho, como eu falei, desempenho escolar pior, brigar muito mais. Então eu começo a alterar as atividades basais diárias dessa criança, um sinal de que alguma coisa não está legal em relação ao sono. Então eu preciso rever e tomar um cuidado a mais para essa criança. Ai, gente, é tão complexo. Meu Deus do céu. Olha, eu teria, sério, mais umas 150 perguntas. Mas nós não temos tempo. Então agora, gente, vamos abrir, quer dizer, nós já abrimos, né, para as redes sociais, doutor. E vem perguntinha deles. E a gente escolheu algumas aqui para a gente poder fazer, tá? A Suelen perguntou: o que eu posso fazer quando meu filho faz birra no meio da rua? Acabamos de falar, né? Eu morro de vergonha, sinto que não consigo lidar com essa situação e com certeza a mãe, ela não sabe se ela soca, bate, se ela grita junto, porque passa vergonha. Nunca, eu sei que você falou brincando, mas nunca de forma nenhuma a gente acho que não tem nenhuma condição, mas primeiro a gente precisa entender a idade da criança, do filho da Suelen. Ela não colocou, porque até os 3 anos... Eu acho, normalmente até os 3, né? Você tem mais... Por quê? Porque ela usa mais o lado emocional, né? Menos o lado racional. E você tem o sistema límbico, que é a amígdala, e você tem o sistema do córtex, que é a parte que você consegue elaborar todo esse processo. É muito importante estar com isso desenvolvido. A criança ainda não tem muito isso desenvolvido. Então, o que acontece muitas vezes, quando ela é pequenininha, ela está fazendo isso simplesmente porque ela não consegue controlar a emoção. Então, o que eu preciso fazer nessa hora? Eu preciso acolher, eu preciso entrar no lado esquerdo junto com ela, então eu preciso entrar lá no lado direito, que é o lado emocional dessa criança, eu preciso entrar lá dentro, conseguir buscar ela do afogamento, como eu brinquei, e aí, a hora que ela acalmar, então nessa situação no meio da rua, ela está em risco. O que eu preciso fazer? Sabe o que aconteceu uma vez no avião? Uma criança, ela fazia isso, ela berrava, ela gritava, a mãe não sabia o que fazer, mas a mãe ficou quietinha, falando, acolhendo. Não sei o quê. Mas não tem o que fazer. Aí todo mundo, se fosse meu, aí dá uns tapas. Só quem não teve filho falou isso, certamente. Porque quem teve filho não dá. Tem vontade de descer para ajudar, né? Tem vontade de ir lá ajudar. Mas nessa situação da Sueli, o que eu faria? Eu tentaria primeiro levá-lo para um lugar de segurança, porque a rua não é um lugar de segurança. Então, muitas vezes, pegar a criança no colo, mesmo que ela, né, fique se debatendo, trago ela para um lugar de segurança, tento acolher, a hora que ela se acalmar, eu sento e vou conversar.
existe a birra da criança menor, que ela não está tendo controle, e acho que isso é importante. E existe a birra que a gente falou de uma criança um pouco maior, que já começa a usar esse lobo frontal, que ela entende que ela consegue negociar, e aí a gente não vai negociar. Então a gente não negocia com terroristas, né? O Cérebro da Criança é um livro super interessante, eles falam isso. Nessa situação a gente não vai negociar. Então quando você percebe que a criança está fazendo isso e já tem alguma consciência nessa situação, eu vou tentar acalmá-la, mas... não negocia, não volta atrás. Jamais voltar atrás, exatamente. Boa, tá adorei. A Vivian perguntou, minha filha fica irritada com tudo. O que eu posso fazer? Eu me sinto perdida, não sei o que fazer. Minha filha fica irritada com tudo. Eu já estou irritada porque minha filha está irritada. Então a gente já consegue brincadeira. Estou brincando com a Vivi, mas acho que tem muito a ver com o ambiente que ela está. Então tem que entender o porquê. Será que ela está dormindo de forma adequada? Será que ela está se alimentando de forma adequada? Ela perdeu a soneca? Será que tem alguma coisa do ponto de vista emocional que está tirando ela do seu estado, que ela não está conseguindo administrar isso? Que sentimento será que ela está tendo nesse momento? Então acho que essa irritabilidade a gente precisa entender a base. O que fazer é muito simples, seria muito fácil que eu tivesse uma chavinha que eu apertasse um botão e eu descobrisse, mas eu preciso que ela tente acolher e no momento em que a criança não estiver irritada, tentar falar sobre isso. Então, puxa vida, olha como foi naquele dia, como você agiu, eu fiquei triste, fale o seu sentimento, o que você estava sentindo? Você ficou com raiva? Você estava com... Estava triste, isso, então tentar dessa forma, mas é uma criança muito pequena, então acolher e aí tentar pensar no sono, na fome, no frio, que são as coisas para um bebê que ainda não fala que poderiam trazer essa irritabilidade também. Tem mais uma pergunta, doutor. O Carlos. Quando meu filho começa a chorar do nada, eu tento não dar muita atenção. Estou fazendo certo? Qual a melhor maneira de lidar com essas situações? Acho que nenhuma criança chora do nada. Pronto. Eu queria fazer essa correção ao Carlos. Acho que está faltando a gente fazer essa leitura do que essa criança está sentindo. A gente está falando de inteligência emocional hoje. Eu acho que é importante isso, essa empatia. Por que ele está chorando? Ele está chorando do nada. Então, a gente falou desses pontos agora da fome, mas talvez ele esteja se sentindo desamparado. Então, muitas vezes, eu vejo muito no consultório isso, a gente está conversando e eu deixo a criança brincando, tem um monte de coisa para brincar. Ela tem um tempo que ela aguenta. Daqui a pouco ela começa a demandar. E aí ela pode chorar, aí ela pode ir lá começar a quebrar as coisas, ela pode começar a fazer bagunça, ela pode começar a fazer coisa errada para chamar atenção, que é uma forma de buscar atenção. Então, eu acho que a gente precisa entender, eu te diria, Carlos, que não é do nada. Alguma coisa ela está sentindo para colocar isso de forma. Ou ela está expressando algum sentimento através do choro, eu acho que é importante a gente tentar fazer essa leitura, ou realmente, talvez uma dessas coisas que eu falei, de sono, de fome, a gente tem que tentar alguma coisa física, mas eu tentaria buscar, sem dúvida, mas aí eu acho que não melhoraria com colo. Então eu sempre ele está chorando muito, como melhora? Aí eu peguei no colo e parou, então não é dor, porque dor não para no colo. Só dor do coração. Talvez essa criança estivesse precisando simplesmente de colo, que é super importante e a gente nunca deve negar. Então, acho que talvez a gente tenha que fazer uma leitura melhor, entender que não deve ser do nada que esse choro está vindo. É mesmo. Então, olha, eu acho tão interessante isso. Eu pulei várias perguntas. Eu tenho mais um monte, mas não dá, doutor. A gente tem que encerrar. Ai, que pena. Mas assim, eu acho que para a gente encerrar, eu acho que a gente deve deixar agora umas palavras para esses pais, sabe? Umas palavras de apoio, porque às vezes os pais, né, não sabem como agir, porque não têm inteligência emocional, né, não tiveram essa estrutura. Deve procurar um especialista, numas condições extremas, assim? Acho que sempre. Assim, buscar ajuda, acho que sempre. Acho que o recado, ninguém é perfeito, mas não aceite as suas imperfeições como sendo algo que são seu, que é uma coisa fixa, né? Acho que entenda que a gente pode evoluir. E eu, como pai, posso dizer isso para vocês. Eu sou pai, sou pediatra e eu tenho certeza que cada dia eu estou tentando fazer um pouco melhor e eu errei bastante. Então, para que você se identifique, se você erra muito e você acha que tudo que a gente falou você não está fazendo, eu também tenho essa sensação muitas vezes, mas o que eu não posso é aceitar que esse é o normal. Então, se eu não recebi, que eu busque e eu tente fazer o que eu chamo de evolução geracional, que é eu perceber o que faltou quando eu fui criança, o que eu não recebi, o que eu acho que eu senti falta, o que eu não consigo administrar emocionalmente e tentar de alguma maneira
fazer com que o meu filho a gente não pode persistir com essa dificuldade. Claro. Eu preciso transformar isso dentro do meu filho. Então, se você não estiver conseguindo, conversando com um grupo de amigos, conversando com o seu pediatra, com o terapeuta, acho que a gente tem muitas formas, mas primeiro é autoconhecimento. Eu preciso entender o que dói dentro de mim, corrigir isso, tentar melhorar isso para poder cuidar dos meus filhos de uma forma melhor. Mas aqui nós vamos terminando. Eu gostaria de entregar um presentinho para o doutor em agradecimento. Ó, uma lembrancinha. E essa xícara é sua. Obrigado. E esse travesseiro fofinho, delicioso. Ótimo. Tem várias camadas, viu, doutor? Obrigado. A Eurocolchões deixou aqui. Joia, agradecer mais uma vez. Ai, obrigada. A oportunidade da por gente falar tudo. desse tema tão importante. Espero que hoje eu durma muito bem, com a consciência tranquila, em cima do travesseiro aqui de vocês. Não, é muito bom. Eu acho que esses programas, né, hoje a gente tem essa abertura, né, doutor? E essa oportunidade de oferecer para as pessoas um pouco mais de conhecimento com vocês, né, com toda essa sabedoria, com tudo isso, esses estudos comprovados, para a gente melhorar a nossa vida, a nossa população. Não pensar só na gente e nos nossos filhos, né, mas pensar em todos. Então, muito obrigada por ter vindo e ter abrilhantado aqui o nosso programa. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Obrigada eu. Qualquer coisa, gente, entre em contato com o doutor. Ele tem rede social? Qual que é a rede? No Instagram, @PauloTeles, tudo junto. Teles com 2 L's. 2 L's? Isso. Tudo junto. Tudo Paulo junto. Teles, @Paulo Teles. O doutor tá aí e não deixe de marcar a sua consulta com especialistas, porque eles entendem do negócio e não adianta a gente ir por nossa cabeça, né, doutor? Às vezes não está indo bem. Mas se ficou alguma dúvida, pode também falar com a gente aqui no nosso Instagram, viu? Deixar seu comentário, a gente vai adorar, tá, gente? Inscreva-se aí no canal, viu? Para você ficar por dentro das novidades e desses assuntos tão legais, né? Que é a gente aprender tudo, principalmente sobre o sono que a gente está desenvolvendo aqui. O Bom de Cama, para deitar e dormir. Valorize suas noites de sono, viu, gente? Elas são muito importantes para o seu dia seguinte, para a sua saúde, para o seu bem-estar, tá bom? Até o próximo episódio. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Até a próxima.